Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Seja bem-vindo, doutor Maurício, doutor Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Pessoal, mais um episódio aqui do Líder Medcast, então aproveitem bastante. Não vá embora sem assistir o episódio inteiro, deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça, é isso que nos dá a possibilidade de continuarmos a levar para vocês informação de qualidade, de maneira fácil de entender. Estamos aqui hoje, tenho a honra de receber meu grande amigo, já de muitos anos, né, entregando já a nossa idade, que nem precisa, né, porque a grisalhada e a calvície já entrega. Doutor Maurício Lucchesi, psiquiatra renomado, professor de psiquiatria, psicanalista, faz clínica no consultório. Obrigado por ter vindo, Maurício, é uma honra. Vamos falar aqui hoje, então, sobre a situação da saúde mental dentro do trabalho. Obrigado por ter vindo. Legal. Obrigado o convite, Sidney. Seja bem-vindo, doutor. Moisés, valeu. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos explicar para o pessoal aí o que seria isso. Então, não saia agora do canal, assista o episódio inteiro para entender a nossa ideia. Então não se esqueça, Líder Medcast. Vamos lá, Moisés, e a pauta? Vamos lá. Sobre saúde mental. Doutor Maurício, o que seria saúde mental de uma forma bem simples para o pessoal de casa entender? Tá. Podemos pensar como a gente pensa a saúde em geral, né? Que, ao contrário de ausência de doença, tem essa definição do OMS, que é importante, né? Na década de 70, não é ausência de doença, né? É o bem-estar, no caso da saúde, psíquico e social, né? E físico. No caso da saúde mental, a gente pode pensar dessa maneira também, né? Com essa ideia-chave aí do bem-estar. Eu diria que a gente pode também pensar a saúde mental como a capacidade de realização de cada um de nós, do sujeito, nos espaços sociais, nas relações, né? Essa capacidade de realização individual é que é fundamental para a saúde mental. Estar bem com o mundo faria sentido também? Sim. Estar bem com a sua vida, com sua família, trabalho. É isso aí. Quer dizer, o estar bem significaria isso, né? Quer dizer, você, enquanto indivíduo, se realizar dentro do coletivo, do grupo, né? Dos espaços onde você participa. Independente da sua origem, do seu lugar, do lugar onde você está, do seu trabalho, vale para todo mundo, esse bem-estar. Claro, e no trabalho, que é um lugar onde a gente passa a maior parte da nossa vida. Isso, né? já então, que o nosso nosso se a assunto... coisa não funciona bem no trabalho, dificilmente a vida pessoal vai estar boa também. Exatamente, Então, porque aí, na verdade a gente passa, se você fizer uma conta bem simples, né, vamos supor 8 horas por dia do trabalho e vamos supor 8 dormindo, você passa 50% da sua vida acordada, né, no trabalho. Então o trabalho, eu sempre defendi isso também, tem que ser bom. Trabalho é trabalho, envolve disciplina, é difícil, senão se chamaria lazer, né? Mas tem que ser o melhor possível. E é isso que vamos discutir aqui um pouquinho hoje. Isso que nós vamos discutir. Então, só para entender um pouco melhor. Antes, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entendia que a ausência de doença era saúde. E hoje a medicina, principalmente a psiquiatria na saúde mental, entende que é o ser humano, a pessoa, o indivíduo, lidar bem com todo o seu ciclo de relacionamento, tanto no trabalho, familiar, amigos, colegas. É isso, a entrega dele como pessoa em tudo. Exatamente. Em todo esse meio. Uma visão integral, né? Uma visão holística. É mais moderno isso. É mais moderno. Faz todo sentido. É da década de 70, mas é uma coisa que foi aos poucos, né, se incorporando na área da medicina. Né? Sim. Então, quando fala de realização, está envolvido a saúde mental da pessoa. Tá, claro, indivíduo, né? Quer dizer, quais são os seus desejos, seu interesse, qual é o sentido que você dá para as coisas que você faz. E é individual. Cada um tem a sua forma de buscar a felicidade. E todas são válidas. Maneira. Inclusive, eu acho que a medicina não tem como não levar isso em consideração. Não dá para ser só, claro, a parte técnica é fundamental. Lógico. Né? Mas não dá para ser só técnico, né? Tem que considerar o contexto do indivíduo, as expectativas, os próprios desejos, enfim, toda essa situação de vida. E dentro da psicanálise, por exemplo, acho que isso é um grande ponto, né? Porque não dá para botar uma caixinha e falar, ó, essa aqui é para todo mundo. Não existe isso, sim, né? É muito individual, né? Muito. Exatamente. A gente já tem a discussão no último podcast com o Dr. Benhur sobre telemedicina, mais sobre a substituição do médico, às vezes, pela tecnologia. Então, a gente falou sobre isso, né? Então, na verdade, isso nunca vai acontecer, porque o indivíduo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua expectativa, e
psiquiatria, por exemplo. É impossível que, sem um olhar, né, perfeito lá do psiquiatra que estudou para isso, fazer um diagnóstico e traçar um roteiro para aquela pessoa. Certo isso? É certo, porque quando o paciente vai lá e fala, ele vai colocar uma queixa para você, vai pedir a tua ajuda, ele está falando com um ser humano. Sim. Né? Ele tem essa expectativa que ele vai ser escutado por um ser humano enquanto ser humano. Claro. Né? Que é diferente de uma máquina, que é diferente de um exame de um robô, mais técnico, exatamente, de um robô. Uhum. Dr. Cidini, você comentou que 50% da nossa vida acordada a gente passa no trabalho. Sim. Acredito eu que deva ser de fundamental importância o bem-estar da saúde mental dentro do serviço, né? Existe uma grande importância para isso. Sim, por ser equilibrado, saudável mentalmente, feliz e a entrega disso. Existe essa grande importância. Claro, sim. O trabalho é um lugar essencial. Você tem a família, você tem o trabalho, você tem as relações de amizade, né? Você tem as relações na vizinhança, no entorno do lugar onde você vive, o lazer. Então, o trabalho faz parte dessas relações, é um lugar importante, e se você não estiver bem lá, a coisa não estiver funcionando bem, tua vida... Um lugar de pressão, um lugar de estresse, que lá muitas vezes você pode ser testado, né? Testado em que sentido? Mas o que você pensou? De estresse, de pressão, de sobrecarga emocional. Sobrecarga de metas, sobrecarga de resultados, e se a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela pode vir a se estressar. Pois mesmo a pessoa que está bem emocionalmente, se ela ficar muito sujeita sistematicamente a um ambiente de sobrecarga, de pressão, de estresse, que não leve em consideração, veja, uma sintonia com a expectativa que a pessoa tem em relação ao trabalho, também ela vai chegar no quadro de estresse. Muito interessante isso. Então, independente da saúde mental da pessoa, a sobrecarga de trabalho vai ser prejudicada à saúde mental da pessoa. Sim, sim. É que eu acho que um dos grandes pontos que até, como eu disse, eu não sou da área da psiquiatria, essa sobrecarga até é uma dúvida minha mesmo. E cada um, acho que é muito individual também. A gente estava né? A gente estava até contando lá fora, a profissão médica, né, Moisés e Maurício, ela é uma coisa pesada. Não vamos fazer aqui flores, né, porque por muitos momentos são plantões, responsabilidade de atender uma pessoa que não está bem, muitas vezes está muito mal, etc. Envolve muito estresse. E eu estava contando para vocês lá fora, até o meu próprio caso, que trabalhei uma época num trabalho público bastante sobrecarregado e foi complicado até para eu conseguir manter a minha própria saúde mental. Tive que procurar ajuda. Hoje está tudo ok. Mas, como você falou, até onde é essa sobrecarga? Como que você pensaria nisso, Maurício? Qual que é a importância de ter um ambiente de trabalho bom? Como isso se relaciona com a entrega e com a produtividade? Claro que não é tão fácil pensar isso, mas o seu raciocínio em relação a isso, como seria hoje? Então... Olha, nessa questão da sobrecarga, eu acho que vale a pena diferenciar o aspecto quantitativo. Sim. Né? Porque não depende só disso. Claro que depende, né? Um volume de trabalho excessivo, muitas horas, madrugada, não ter descanso, né? Então tem que ser realmente uma coisa equilibrada. Os horários que você dedica ao trabalho, as horas que você Essa é a parte objetiva, você está falando, a parte que dá para quantificar. Sim. Perfeito. Né? Uhum. Agora, você tem também um aspecto qualitativo, que independentemente de quantas horas, por exemplo, você trabalha, ou se mais ou menos pressão você tem, né? Se aquilo está em sintonia com a tua expectativa em relação ao trabalho, né? Se aquele trabalho faz sentido para você. Senão você pode trabalhar menos horas, com menos pressão, você pode até ser deixado de lado, isso é muito comum. E inclusive configura um caso de assédio também. A gente pensa que assédio é mais, né, esse tipo de pressão, de excesso. Às vezes você deixar o cara de lado, sim, o cara faz alguma coisa, desprezar, isso aí também é uma forma de assédio e tem um impacto muito significativo também na saúde mental. Ofender, minimizar o trabalho da pessoa. Sim. Até às vezes dá a impressão que você dá mais trabalho, o assédio é só esse, não. Mas também retirar tarefas é uma forma, às vezes, de você diminuir a capacidade daquela pessoa perante os pares, né? E tá caracterizando uma assédio também. Claro que vamos assim colocar, para a gente não generalizar, assédio moral no sentido jurídico é um pouco mais complexo que isso. Acho que precisaria de um advogado para discutir isso, mas não é 5 semanas de assédio que configura na legislação assédio moral. Mas eu diria, aí você me corrige, que psiquiatricamente, um dia de assédio já pode te fazer algum mal. Falei bobagem, um dia, assim, tudo influencia, né? Então o trabalho vai correndo, vai andando, mas aquele estresse, né,
chefe que não tem muito tato para lidar com as situações, já pode caracterizar algum malefício pro teu bem-estar, né? Pro teu bem-estar Pode, mental. não é o mais comum, né? Mas você pode ter uma situação que está chegando no limite, a gota d'água, e aí uma circunstância, ou então pega exatamente num ponto muito específico que desmonta o sujeito naquela situação. Mas normalmente é uma coisa sistemática, é repetida. Tá. Né? Que E configura Se for o caso assédio. isolado, às vezes não é considerado um assédio psicológico, digamos assim. Um caso isolado, não, uma explosão, um chefe que chega assim, humilha isso, aquilo. Assim, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada depois, né? Se houve uma situação assim de uma agressão, quer dizer, a pessoa perdeu a cabeça, isso é melhor que seja trabalhado no outro dia, que se possa conversar e haver uma desculpa, mas não caracterizaria sim um comportamento sistemático, porque você engessa o trabalhador naquela posição. Né? Esse é o problema. Aí a pessoa não tem jogo de cintura, não tem manejo, ela não consegue se desenvolver se ela é colocada fixamente num determinado lugar dentro do trabalho. Uma tarefa ou um lugar psicológico, ali, nas relações. Né? Se ele vai sempre ser visto de uma determinada forma, de um determinado jeito, claro que isso tem consequência no trabalho, você vai fazer esse tipo de trabalho mais repetitivo, ou mais uma determinada coisa, ou vai ser visto de baixo para cima, ou vai ser visto como tecnicamente incapaz em relação ao outro. Então, ele vai ser escutado sempre de uma mesma forma, e isso é muito ruim. Né? Porque as pessoas não são sempre as mesmas pessoas, né? E conviver numa situação rígida, né? Quer dizer, isso vai contra o desenvolvimento de cada um, que acontece espontaneamente. Isso, quem estava falando no começo, todo mundo tem alguma expectativa, né? De melhoria, de progresso. Sim. Todo mundo é meio estranho falar isso, mas muita gente tem. Então, o que você estava falando é você fixar a pessoa e como que se você tivesse esquecido ela. E aquilo vai fazer a longo prazo muito mal. Sim. Né? Então, quer dizer que o ambiente de trabalho acaba contando muito na saúde mental. Só uma coisa que eu vou falar de novo. A gente tem que separar a questão do assédio moral da lei, porque aparece na televisão, aparece no jornal e nas redes, é uma coisa. E o assédio moral que nós estamos discutindo aqui é uma coisa de saúde, né? E não tem prazo. O assédio moral da lei tem prazos, tem critérios para falar, não, esse é assédio moral e a empresa vai virar réu e vai levar uma punição de grana, pecuniária, né? Uma punição X por isso. Não, o que nós estamos falando aqui é mesmo além disso, né? Falando sobre saúde mesmo. Falando sobre saúde. Que, na minha opinião, hoje, para que você tenha... A empresa é formada de pessoas, primeira coisa, né? Sim. Eu sempre falo isso. O CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, apesar do nome, né, ele é formado de pessoas físicas, né, as equipes e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que mudou nos últimos anos, comparando com as gerações anteriores, né, dos nossos pais e avós. Era diferente. Os funcionários, a consciência era outra. Eu não sei se era pela necessidade ou pelo ambiente do mundo, mas hoje isso, cultural. Mas hoje eu acho que todas as peças têm que fazer parte, tem que ter um pouco de voz e tem que ter um ambiente bom para poder entregar, porque a equipe, a empresa é formada, a pessoa jurídica é formada de pessoas físicas, e é essa a nossa discussão. A gente, nessas experiências de consultoria para empresas, né, a gente recebe muito lá pessoas, e você também deve receber lá nas suas psicanálises, uma pessoa quando é demitida ou quando está fazendo um exame durante o trabalho, que está reclamando muito do trabalho. Você recebe bastante gente reclamando do trabalho? Sim. Muito. E eu acho que é uma discussão incrível. Quem que tá, o que a pessoa pode tomar de decisão em relação a isso? Ou até o limite de um e de outro, do empregador e do empregado. Isso também. Mas que eu estou dizendo assim, e a pessoa o que eu vejo, né? Pessoas insistindo nesse erro por muitos anos, muito tempo. Então, se eu vou falar com um filho meu, por exemplo, ou uma pessoa, um amigo, eu acho que eu penso que a pessoa deve procurar, muitas vezes, trocar de trabalho, uma das opções. Porque eu entendo que o ambiente de trabalho ele é formado pela política que vem lá dos gestores. E eu entendo que é muito difícil uma equipe mudar essa situação, né? E eu acho que essa situação vai se manter por mais tempo. E se está sendo deletério para aquele indivíduo, né, ele deveria pensar em trocar de corporação para poder até mesmo se desenvolver pessoalmente, desenvolver profissionalmente,
que você pensa dessa Acho que situação? agora eu entendi até que você colocou, né? Mas aqui tem os dois lados, né? Isso, Você está isso. chamando a atenção para isso. Isso. Bom, primeiro falando da empresa, né? Quer dizer, dependendo concordo, né? Que essa política vem muito, né? Dos proprietários, dos chefes, né? Agora, também tem uma questão, né? Que acho que vale a pena a gente desenvolver aqui depois, né? Que é como fazer para o ambiente de trabalho, né? Ele evitar chegar pensando do lado da empresa, claro, né? Evitar claro. chegar nisso que você falou, Que de é uma ruim situação, pra né? própria empresa. Que vai ficar incompatível, né? Isso. Claro que tem casos particulares que não tem jeito mesmo. Não vou combinar com esse tipo de trabalho e o trabalho não vai combinar com esse tipo de funcionário, não tem jeito. Nem sempre porque é ruim o trabalho, porque ele não combina, certo? Exatamente. Perfeito. Sim. Agora, claro, você pode dar uma abertura maior, né, no trabalho, você pode ter um ambiente de trabalho mais favorável para as pessoas individualmente, porque todas são diferentes, né? Se desenvolverem ali, ou poderem mudar de área, ou poderem fazer alguma coisa diferente. Como é que é a tua política interna em relação a isso? Né? Isso é fundamental. Né? Tem um aspecto da comunicação, de você ter a possibilidade de escuta, e também vai no sentido de evitar isso que você falou, Sidney, né? De chegar num processo judicial. Claro, né? Porque as coisas estão relacionadas, né? Sim, Esse tipo de assédio que a gente está falando aqui, né? Totalmente. Mas no nível emocional, eles têm uma conexão e até precisam desse, vamos dizer assim, de uma justificativa. Eu só separei por causa da nossa nexo. explicação, mas eles têm um nexo total de trabalho e de justiça, claro, sem dúvida. Mas queria agora falar desse lado do funcionário, porque você colocou uma coisa importante, né? Porque com essa coisa do assédio tem estado muito em voga, não é? Muito, Essa coisa muito. do assédio moral, o burnout propriamente, Sim, o burnout, muito. o nome. Então as Isso. pessoas, vamos dizer assim, tem uma tendência do lado do funcionário, né? De frente ao mal-estar, alguma situação que realmente não está boa na empresa, vamos dizer assim, dá vazão, né? A essa questão que surge para ele, para esse lado do assédio moral, não é? Mas tem... Peraí. Você fala em dar vazão, você fala ele considerar isso como a razão, é isso que você está falando? Considerar isso como a explicação. A explicação, né? isso. O motivo, quer dizer, a justificativa para aquele mal-estar que ele está vivendo, como sendo uma situação de assédio moral, que pode acontecer. Ou que não pode também ou necessariamente. Que pode não ser necessariamente, ou que pode ser alguma situação, vamos dizer assim, que estaria caminhando, né? Para uma relação que vai se fixar, né? Mas a maioria faz o que você falou, é o que eu vejo também. Do quê? De colocar o rótulo já de assédio moral. Então, isso... Essa é uma discussão legal. É uma discussão legal, né? Muito Quer dizer, legal. socialmente você tem esse caminho, já está mais ou menos trilhado, né? Então, tem esse, mas o que é isso aqui? Então, isso aqui pode ser um assédio moral. Como a própria depressão, se a gente for pensar em saúde mental, a depressão, que é uma doença muito prevalente, uma das mais prevalentes deste século, é o mal do século, mas... É muito comum, vamos dizer assim, a pessoa sentir um mal-estar e falar, bom, o que é isso? Ouvi falar que é depressão. Acho que é depressão, sem realmente ir lá fazer um diagnóstico e ir a fundo nisso e saber qual é a implicação dela. Acabei de falar isso pra você lá fora, agora tô até ouvindo você falar isso. Lembra que eu falei pra você que eu achei, será que eu não tô com uma depressãozinha? Então. Até mesmo o médico faz isso. Exatamente, você já vai naquele nome que você escuta aqui, escuta ali, você já cai para aquilo, né? Agora, o problema é justamente você não se implicar, você precisa se implicar, você agora é trabalhador, né? Desse lado. Quer dizer, qual que é a minha implicação disso? Será que eu tenho alguma implicação, né, nessa forma de relação que se estabeleceu, que está sendo prejudicial? A responsabilidade, você está falando. Exatamente. Né? Qual é? Não é culpa, responsabilidade em ter chegado nessa situação. Isso que você está falando. Isso, porque senão fica muito uma vitimização, né? Isso, mas continue que tá bom a conversa. E aí poder sair disso, né? Quer dizer, o sujeito poder saber o quanto que ele está implicado naquilo, né? Até para ele poder se decidir, bom, posso tentar de novo, eu posso dizer o que eu quero, né, ali dentro da minha empresa, posso ser remanejado, ou minha situação de trabalho pode mudar, ou se eu vou partir para alguma outra. Que muitas vezes, quando a gente fala isso, o cidadão, o colaborador, o profissional, ele não recebe isso com bons olhos, Maurício. Porque muitas vezes, e isso também é uma outra discussão interessante dentro de saúde mental, dentro das empresas, é que o colaborador, ele erroneamente, na minha opinião, pensa que é isso que a gente falou. Ele quer já colocar a culpa, entre aspas, na corporação, e nem sempre é da corporação. Porque pensa... Às vezes é algo dele, pessoalmente, isso. E às vezes... E naquela corporação não funcionou. Sim. Naquela corporação não funcionou, mas em outra vai funcionar perfeitamente. Isso eu também já vi muito, e você muito mais que eu, porque você trata disso no seu consultório. Você já fez algum encaminhamento nessa situação para provavelmente um paciente, e ele mudando de ambiente, o que aconteceu? Ficou
nota Sim, 10. Mas ou o inverso também. Também. O colaborador ou o funcionário não está bem pessoalmente, não está bem psicologicamente, numa saúde mental adequada, rotula o trabalho como sobrecarga, troca de Isso. serviço, repete, troca de serviço, repete. Então Isso. tem um exemplo de troca de empresa e o sucesso conforme o perfil dele em outro tipo de negócio e função, mas também tem algo dele. Tem mais algum outro lado? Não, isso é legal a gente diferenciar, né? Porque a gente está falando aqui da relação, né? Saúde mental e trabalho. sim, claro. Né? Mas você tem situações de saúde mental que independem do trabalho, né? Que Geralmente situações independem. né? Geralmente situações mais graves, diagnósticos aí que precisam de um tratamento psiquiátrico, independente de onde essa pessoa estiver trabalhando, né? Assim como, vamos dizer assim, tem o outro lado da empresa, quer dizer, tem empresa que assim, metade não vai aguentar trabalhar ali por causa da política. Eu gosto de pensar, sempre que eu atendo meus pacientes, nas mais variados locais em que eles se relacionam, né? Quer dizer, como é que é essa interação? Né? Não só um lado, não só o outro. Porque o problema é meu relacionamento, é a minha esposa. Né? Sim. Quer dizer, O problema é meu problema amigo, o problema é a empresa. Isso. Ou então o problema é o empregado. Mas às vezes empresa, tá tudo bem. Às vezes é. Mas a maioria é uma relação. É multifatorial. É esse vínculo entre o trabalho e o indivíduo. É os dois lados. Certo. E eu digo isso porque a pessoa pode, o empregado pode se conscientizar e aí tomar uma decisão a partir disso, ou melhorar a sua situação de trabalho, reivindicar alguma coisa ali. E do outro lado, a empresa também pode fazer alguma coisa. Né? Não é do tipo de dizer, olha, não, esse cara é um mau profissional, esse cara é um causador de problemas e não olha para si. A empresa não olha para si, a empresa tem que olhar para si. Isso até quero interferir nessa fala, porque também nessas consultorias em empresas, isso também mudou bastante, Maurício e Moisés. As empresas hoje, independente dos tamanhos, elas se preocupam mais com o funcionário. Na minha visão, de 25, você também acha? De 25 anos trabalhando com isso. Antigamente era mais fácil dispensar. É claro que muitas vezes não tem a saída, senão... Se preocupado com o quê? Com o bem-estar do funcionário dentro da organização. Isso, exatamente. Porque é aquilo que a gente falou no começo, e a gente lá no nosso trabalho, a gente tenta trazer um ambiente legal. E eu, como pessoa da Sidney, não como médico, mas entendo que isso é muito importante. E não importa se é um consultório médico com uma secretária, e se é uma empresa com 5 mil funcionários, na minha opinião. E é o que eu vejo também. As empresas que conduzem lá de cima já de uma maneira, uma política que tenha incentivos bons de plano de carreira, e claro que envolve também de remuneração, incentivos sociais, benefícios, acabam, não só esses, não é só de dinheiro que nós estamos falando. É muito acima de dinheiro, entendeu isso? Reconhecimento, oportunidade de crescimento ambiente, da empresa. Porque hoje essas gerações novas, claro que também a remuneração é muito importante, mas eu imagino que a remuneração está entre as 10 coisas que a pessoa procure, mas o ambiente de trabalho está em primeiro lugar, nessa molecada mais nova. O estagiário está lá fazendo... É ou não é? É, com certeza. Então, e... É muito importante isso. É isso que você vê na sua prática ou não? Mais ou menos? Olha, eu vejo. O que você fala sobre Eu vejo isso? mais ou menos. Porque eu vejo em alguns lugares também, vamos dizer assim, muito no discurso. Muito para inglês ver. Né? Então agora virou moda isso, que tem que se preocupar com o funcionário, tem que ter espaço de convivência, tem que levar em consideração a vida de cada um, mas na essência não é assim que a empresa funciona. Então no fundo ela, vamos dizer, funciona no modelo antigo, tem que trabalhar, quer resultado, não está preocupada. Certo. Então tem as duas coisas. também. Tem aquelas ainda que não chegaram nesse momento. Porque Mas não acho que é está fácil. chegando. Porque Não, não é claro que fácil. não, porque envolve recurso. O dono lá, o acionista, ele quer o resultado. Isso requer investimento. Eu acho sinceramente que isso é um investimento. Ele retorna com muito ganho em cima, né? Isso ainda é uma coisa que as pessoas estão aprendendo aos poucos. E eu repito, vale para empresa grande e vale para pequena. Para grande é mais difícil estabelecer isso lá na ponta lá do cidadão que está lá atendendo o cliente final, mas na empresa pequena e média é fácil. É fácil de enxergar isso e de implantar. A gente está falando de diversos níveis hierárquicos dentro de uma organização de um ponto de vista de saúde mental do trabalhador. A maioria delas que a gente está tratando aqui, fala de nível de staff, funcionário, ou a gente pode categorizar também a nível de líderes? Claro. Nível de chefia, porque... O que mais...
O que mais é comum a procura? Eu ia perguntar isso aí também para o Maurício Não, agora. é mais comum os níveis mais médios e inferiores pelo número, pela Pelo quantidade, volume, mas pelo entendi, volume, né? E a gravidade disso? Você acha que isso é do líder, do gestor, acho que geralmente é mais grave em relação Não. ao chão de fábrica, entre aspas, o pessoal que é mais da ponta? Não Mesma tem, coisa. não é a mesma coisa, que são diferentes, Sim. são responsabilidades diferentes. Quando você fala esse termo, né, chão de fábrica, aí você pode ter outros fatores sociais envolvidos, outras dificuldades na vida. Né? Sim, claro. Agora, uma liderança mais alta, uma perspectiva mais alta, uma situação, quer dizer, toda uma construção de uma carreira, isso é muito comum, né? Que foi feita numa hierarquia dentro de uma empresa, né? Se você passa 10, 20, 30 anos e você sai de um lugar ali, o tombo é mais alto. Sim. Né? Então, isso aí tem um impacto. Conta mais, então. Então, quem tem cargos um pouco mais complexos, a saúde mental é mais complexa também. Até acho que, para quem não é da área, é um pouco óbvio. Pelo número, claro que você deve atender mais o pessoal mais da base, assim, do trabalho. Mas quem é mais líder tem uma complexidade maior em relação à patologia. Nesse sentido que eu falei, em termos de cobrança no trabalho. De cobrança e do lugar como ele se vê. Então, mas leva a uma patologia psiquiátrica mais grave ou estou falando bobagem? Pode levar uma. Pode, né? Assim, se isso for realmente sistemático. O manejo é mais difícil daí também. Se não tiver uma estrutura aí de personalidade, né, de uma identidade já mais bem constituída, uma pessoa que, enfim, quer dizer, se vê no trabalho, se realiza ali no trabalho. Né? Não é muito incomum ver então pessoas que sempre batalharam e saírem de situações mais difíceis e foram ascendendo no trabalho e conquistando, e depois de muitos anos, décadas, chegam numa situação em que aquilo sai completamente, ela fica sem outra referência, porque aquela referência, né, foi alguma coisa que ela construiu ela ao longo conquistou da vida por anos. toda. E eu estou falando isso porque eu já atendi pessoas assim também lá nessas consultorias, de gente que atingiu cargos mais altos e a gravidade, eu falo, não há peneira inicial sem ser psiquiatra, parecia uma complexidade da doença muito alta também, né? E muito mais difícil de manejar, tal, muito mais, porque é isso que você falou, ele construiu uma carreira inteira. Sim. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser, nosso assunto é exatamente esse, né? A relação da saúde mental com o trabalho. E não vamos fazer firula. A gente, vamos lembrar, passa a maior parte da nossa vida no trabalho. E isso vale para todos nós aqui, quem está lá atrás né, controlando ali a nossa gravação. Trabalho é trabalho, ponto final. Então, é muito importante que a gente cuide dessa relação para que a saúde mental não e tem uma observação. Dr. Maurício, você repetiu por 2 ou 3 vezes. A existência do ser no trabalho. A autorrealização dele no ofício dele. Isso. Quanto mais estiver alinhado, a cobrança pode existir ou não, só que ele vai ter uma tendência a ficar um pouco mais motivado e equilibrado numa saúde mental, correto? Se tiver mais em sintonia. E mais em sintonia, isso. Dr. Sidney, você até comentou, e o Gustavo até concordou lá de fora, está tendo uma mudança de um tempo para cá, tanto das empresas com a preocupação do bem-estar do funcionário dentro da empresa, e também ao contrário, do profissional procurar. Isso é uma tendência que vem acompanhando já algumas décadas, das duas áreas, tanto da medicina, acredito que seja um pouco mais antiga do que esse conhecimento do que do profissional. A sintonia, tanto do profissional com a fala do Dr. Sidney como a sua. Essa sintonia para querer do ofício com a autorrealização. Aí do lado do trabalhador. Do lado do trabalhador. Né? De buscar essa sintonia no trabalho. Tem aumentado recentemente. Tem aumentado. Isso é uma questão mais recente, né? Sim. Mais moderna nossa, vamos dizer assim, né? Antes as pessoas seguiam mais o fluxo, era uma coisa, né? não tão customizada, não tinha tanto esse aspecto que é valorizado hoje da realização individual, né? Isso, por outro lado, quer dizer, isso é positivo em vários aspectos, eu acredito nisso, né? Mas também abre para um sentimento de angústia, na medida em que a pessoa pode escolher. Então é muito comum você ouvir, antigamente era mais fácil, não tinha tanta opção assim. Sim. Isso é importante, porque o estresse, quando a gente fala em estresse, me corrija mais uma vez, o estresse de coisas boas, como muita escolha para fazer também, ganhos, né, de profissão, também pode levar a crise de ansiedade, por exemplo, certo? Não é só a coisa ruim também. Então, essa gama maior hoje de possibilidades, o que eu faço, onde que eu vou, mesmo sendo um profissional gabaritado e bom, pode cair numa
Não é uma armadilha, né? Não são as opções. Dos últimos 10, 15 anos, a quantidade de profissões que estão acabando, se extinguindo, e quantas novas estão criando novas oportunidades, Sim. isso acaba falando do existencialismo. Antes eu era formado para isso. Eu tinha uma formação para tal. Existia uma sintonia comigo, com o meu ofício, onde eu trabalho. Isso. Agora está diminuindo. A profissão que ele trabalhava, mas está aumentando é isso que você estava falando, a gama de opções de escolhas do ofício. Sim, quer dizer, a tecnologia também e a modernidade fala a favor, claro, dos profissionais, mas também gera esse estresse. É isso que eu estou falando. O estresse, né? Não é só a coisa ruim, o luto que traz a depressão, mas a coisa boa também, muita ansiedade, também gera isso, né? Dependendo também de como você se cobra. Bom, já que você pode escolher, que o certo é você seguir um caminho individual, o certo é você ser feliz, fica uma pressão para você, então, o tempo inteiro estar se sentindo bem. Esse é um outro lado, né? Essa cobrança, a cobrança é tudo, né? Acho que essa palavra que você falou agora, cobrança, quando a empresa cobra, porque dizer que a empresa não vai cobrar também esquece que isso é balela, tem que cobrar, porque senão a coisa não anda, mas é cobrar com respeito, cobrar com cuidado, com respeito, basicamente, né? Sem passar de um certo limite, né? Tinha um colega antigo meu que trabalhava com a gente, que falava, não pode, pode apertar, mas não pode espanar, né? Então, a gente tem, porque a gente também acorda cedo, a gente, você, a gente se cuida para ir correr e fazer exercício, ficar bem, se cuida para comer na hora certa, se cuida para cuidar bem dos filhos, faz parte da vida, isso é a responsabilidade. E então não tem como fugir da cobrança, mas essa cobrança tem que ser cautelosa, tem que ter cuidado, saber o que, ou seja, sem passar do limite. O assédio eu acho que é isso, né? Quando passa esse limite, né? Quando passa, quando não leva em consideração, você tá ouvindo você falar, né? Essa cobrança, Sidney, quando a coisa é construída ali coletivamente, né, quando tem uma sintonia, assim, o próprio funcionário sabe o que ele tem que fazer. Isso. Né? Ele mesmo vai cobrança se cobrar, entre aspas. porque ele quer realizar o trabalho, ele está ali para trabalhar. Claro, não é formou a empresa equipe, que está chamando o trabalhador para que tem que trabalhar. O trabalhador está ali para trabalhar. Né? A realização coletiva no trabalho pressupõe o trabalho. Claro. Né? Agora, quer dizer, como é que a coisa foge? Você usou o termo espanar, né? Quando você começa de um lado, não enxergar a expectativa do outro ali, né? Quer dizer, você impõe, olha, vai ser assim, assim, assado, sem escutar o outro lado, né? Aí você ingessa uma relação, porque você, enfim, se é de um único jeito, você não dá abertura para isso dialogar, mudar eventualmente, se reconstruir e caminhar para alguma outra coisa, você ingessa a pessoa naquela posição. Então, sempre que você ingessa, isso começa a configurar uma situação de assédio. Em quais casos o colaborador ou até mesmo qualquer líder, uma pessoa, um profissional, ela percebe que é a hora de ela procurar uma terapia, uma ajuda? Nesse assunto do equilíbrio da saúde mental dentro do trabalho. Excelente pergunta, Moisés. Tá. Sinal, o que você diria sobre isso? Então, a própria pessoa, né, começa a ter prejuízo nas relações. Né? Relações é muito, muito significativo. Né? Eu sempre levo em consideração, quando eu estou entrevistando ali um paciente, como estão as relações. Em casa, no trabalho, família, tudo. Né? Então, começa a prejudicar isso. O que seria um prejuízo numa relação? As relações. Você não consegue... Eles contam, os pacientes contam que eu não consigo me entender na relação. Né? Eu quero meu parceiro quer que eu faça isso e eu quero que ele faça isso, a gente não se entende, a gente briga. Né? A gente se desentende, a gente se irrita, né? Isso e vai sendo relações, isso várias vezes por muito tempo. Isso. E brigar sempre briga, né? E prejuízo nas funções vitais, na disposição para as atividades do dia a dia, sono é um indicador muito importante. Vive sonolento, né? Por aí. Ausência ou excesso de sono? Os dois. Os dois. Olha que legal, os dois. Então, esses são. Então, começa a ter esse tipo de sintomas. Isso para terapia de uma maneira geral, independente de relacionado ou não ao trabalho. Né? Quando esses sintomas, né, geralmente associados de ansiedade e depressão, que são os mais comuns, eles vêm com a lembrança do trabalho. Então, o mal-estar do trabalho. Pensa no trabalho, já sente mal. Está preocupado com o trabalho. Sonha, tem pesadelo com o trabalho.
aí é uma questão relacionada ao trabalho. Mas, aí, enfim, já seria também uma indicação aí para uma terapia, para um acompanhamento. E como que ele pode perceber o limite, se é um problema, acho que já até chegou a falar, mas formatar a pergunta de uma outra perspectiva. Qual que é o limite ou a autoanálise que a pessoa faz para saber se é o trabalho ou se sou eu? Sem ajuda. Sem ajuda para tomar a decisão para ir lá, ou precisa essa ajuda que vai... Ou não é possível sem ajuda profissional. Olha, é muito difícil. Eu Né? também acho Tem difícil. alguns indícios, né? Que é isso que eu falei. Quer dizer, o trabalho começa a aparecer no mal-estar da pessoa. Então ela lembra do trabalho, fica mal, ela se preocupa, está preocupada com o trabalho, sonha com o trabalho, né? Quer faltar, não quero trabalhar hoje. Então Entendi. o trabalho aparece muito, mas pode ser que seja algum outro fator esteja aparecendo desta forma no trabalho, porque a gente estava falando logo no começo, o trabalho ocupa uma parte importante da vida da pessoa. Mas aí é menos importante saber, vamos dizer assim, onde é que está o problema, porque às vezes pode começar como uma situação que está aparentemente relacionada ao trabalho, mas a questão tem a ver com alguma outra coisa. E aí que entra a consulta com o psiquiatra, por exemplo, psicólogo, psicanálise, para poder chegar exatamente nessa janelinha. Isso, é isso? Isso. E dentro da empresa, para que haja, até foi dito, a comunicação é um dos melhores veículos que tem para poder sanar ou solucionar, ou até mesmo identificar o empregado com o empregador. Fora a comunicação, tem outra ferramenta que a empresa pode utilizar dentro do espaço organizacional? Olha, vai girar em torno da comunicação, da possibilidade do canal aberto, né? O canal aberto. Ele vai ter que falar, o empregado vai ter que falar e ele vai ter que saber que ele está sendo escutado. Sim, que ele vai ter que também sendo que não vai reconhecido. sofrer sanções. Ah, não, mas isso aí já acaba, né? Porque senão isso não eu vejo fala. de Você tudo. não fala o medo? Assim, eu vejo empresa que o funcionário, se ele fizer isso, ele vai sofrer sanções. E claro que essas são aquelas que ainda não chegaram nesse patamar. Mas muitas chegaram nesse patamar, que ouvem, né, e encaminham, conversam com os médicos para chegar até a situação, até chegar lá no Imagina, na tua psiquiatra. empresa, às vezes você ouve uma coisa que você não estava esperando, que você pode até não gostar no primeiro momento, mas veio com sinceridade do teu funcionário. Sim. E aquilo você pode, pensar, isso aqui tem alguma coisa a ver. Esse cara falou alguma coisa que faz sentido. Ou esse cara canalizou, esse funcionário meu aqui canalizou um mal-estar que estava meio subliminar aqui nas pessoas e ele, vamos dizer assim, mal resolvido, ele veio para resolver às vezes. Ele captou e expressou Sim, isso. que foi o único que expressou muitas vezes. Então, valorizar isso aí. Isso, exatamente. Que tem essa parte. Quando é de boa intenção, e a maioria das vezes talvez ele vá até ajudar no caminhar daquela corporação, que o ambiente fique melhor e que todo mundo saia ganhando, né? Mas o antigo empreendedor, ou empresário, como queiram chamar, sempre também é uma palavra meio estranha, mas às vezes vê isso como uma coisa ruim, né? E na verdade nem sempre é ruim, pode muitas vezes ser bom, né? O colaborador está trazendo aquele problema daquele setor, daquela pessoa, né? No sentido de de ter um apoio para aquilo. E aí vai ter a resposta ou não da empresa, né? E como eu disse, na minha vivência de hoje, eu vejo cada vez mais as empresas se importam com essa resposta. Por exemplo, tentar dar um plano de saúde melhor para os funcionários. Por exemplo. Tá? E muitas, assim, tem legislações que obrigam a ter um plano. Legal. Mas tem empresas que, mesmo sem serem obrigadas, querem oferecer para poder ajudar esses colaboradores, né? Então, e eu vejo essas empresas um ambiente muito melhor no geral. E a empresa como um todo tendo um resultado melhor. O que você acha disso? Também. Sim, concordo. O que você acha? Trata da saúde da pessoa. Mas, de novo, tem coisa que a gente já sabe que vai ser boa, que vai ajudar a profissão. Remuneração, plano de saúde. Claro. Mas tem outras coisas que você não tem como medir a priori, Sim, né? sim. Porque cada pessoa individualmente é de uma maneira, que vale a pena você deixar o canal de comunicação aberto. Se não, você entra e é muito comum, isso eu já vi também. Aí já pacientes que chegam, né, numa situação, vamos dizer, que começou lá atrás, né, de um enrijecimento do trabalho, de mal-estar no convívio que já não teve mais a possibilidade de se resolver, aí cria uma birra de um lado e de outro. E aí começa a configurar uma relação de assédio, mas que poderia ter sido resolvida lá atrás. Né? Aí se radicaliza e as pessoas já não conversam mais. Quer dizer, fica uma polarização, como a gente vive hoje, né? Quer dizer, um não escuta o lado do outro. Isso deve ter aumentado muito nesse tempo de, podemos considerar um final de uma pandemia que a gente está sofrendo, infelizmente, com o afastamento do contato humano das empresas. Muitas empresas continuam de uma forma
trabalho de casa, algumas Voltando. de uma forma híbrida, parte presencial e parte do trabalho. Aumentou a demanda ou estresse, ansiedade nesse tempo de pandemia, justamente por pressão. Às vezes a pessoa trabalha mais ou trabalha menos. Nós estamos é falando, então, cobrada. nas empresas. Né? Nas empresas, exatamente. Sim. Aumentou a pressão. A maior parte das queixas foi essa. Né? Que as pessoas foram para casa, então aí não tinha hora para nada. Não parava e continuava trabalhando, ia até de noite, pulava almoço. Né? Quer dizer, não tinha aquela baliza do ambiente de trabalho, né? Porque as relações sociais no trabalho podem funcionar dessa forma. Claro. Né? Vamos descansar, vamos falar de outra coisa, Vamos tomar um minutos, cafezinho, toma um café, falar de no outro banheiro. assunto. E aí, perdendo essa referência, as pessoas entraram numa situação, numa rotina de trabalho elevada. Já que nós estamos falando de saúde mental relacionada ao trabalho, ainda pessoas hoje, a pandemia está no seu finalmente, imagino, né? A gente está vendo, mas algumas empresas foram para o regime de home office, algumas estão mudando o posicionamento, algumas fazendo o esquema híbrido, outras voltando 100% para o escritório, outras querendo mais o home office. O que o doutor Maurício pensa do home office especificamente como psiquiatra? Quer que eu fale primeiro ou não? Quero. Eu acho que o home office atrapalha a relação, a saúde mental. Né? Eu acho que talvez o híbrido, isso opinião do Sidney, não psiquiatra. O híbrido, talvez uma vez por semana para a pessoa poder ficar em casa, trabalhando em casa, ajude um pouco. Mas o home office puro, onde as pessoas não têm relacionamento com os outros, bater um papo, falar sobre futebol, brigar por política, hoje todo mundo gosta, falar da novela, falar da família, toda semana em casa eu acho péssimo. Eu acho que o ser humano é muito sociável para ficar só em casa. Parece legal no começo, que não vou precisar pegar trânsito, não vou precisar pegar metrô, não vou precisar pegar ônibus, não vou precisar gastar gasolina, sola de sapato, mas home office puro, eu acho, para mim, e na minha opinião, e que eu vi, eu acho deletério para a mente, para a situação mental. Então, a gente não. O que você acha do que eu falei? Em linhas gerais, concordo com você. Ótimo. Né? Não dá para generalizar, tem gente Claro. que se dá bem no home Sim. office, e a coisa funciona legal e consegue manter as outras situações da vida, né? Mas acontece isso mesmo que você falou, Sidney. O fato de não haver esse convívio social, essa ideia, essa possibilidade de trocar, essa referência que um e o outro têm, né? Quando se encontram, isso faz falta. Então, eu diria que o modelo híbrido é o mais adequado. Inclusive, foi uma coisa nova no atendimento, né? Totalmente. Médico, da psiquiatria, Também, da hein? psicanálise. E de chegar até ter dúvida de se a coisa iria funcionar mesmo. E o que você acha disso, do teleatendimento? Então, acho que foi uma coisa que psiquiatria? me surpreendeu porque funcionou bem. Claro que assim, não substitui, não é igual do que o contato. O contato, então, com não é os igual, porque o pacientes. contato pessoal é melhor. Vamos deixar bem claro. É mais eficiente. Em alguns casos, sim. Né? Então, casos mais graves, né? Que demandam uma maior proximidade, uma referência da presença física, né? Mas outros que me surpreendeu foi justamente que funcionaram. Foi bem. Funcionou, foi bem. E hoje tem uma situação, assim, normalmente os pacientes novos, quando chegam, eu sugiro, se tiver a possibilidade, de ir presencialmente. Mas às vezes tem um paciente de fora. Você que pode aí atender um começou a cara lá atender no fora. Amazonas. Pois é, foi uma coisa que você nunca imaginava também. Sim. Exatamente. De outros estados dá para fazer dessa maneira também. E então acaba ficando também no modelo híbrido. Às vezes o paciente vai lá, terapia toda semana, mas um dia Ele prefere. hoje tá mais semana passada, tô mais frio, podemos Não, fazer. vou viajar, vou estar né? longe, posso fazer. Quebrou meu carro, Claro. tá trânsito. Então, usar como uma ferramenta a mais. Exatamente. E não para fechar uma relação só no tele, né? Não. Isso eu concordo. Isso. Então, eu acho, então nós somos alinhados nisso, né? Que o convívio, é óbvio isso para mim, né? O ser humano é sociável. Isso é um pouco óbvio, porque eu vejo pessoas falando o contrário, por isso que eu coloquei isso, Maurício. Em relação à saúde mental, eu recebo muita gente falando que quer continuar no home office de qualquer jeito, talvez ela não tenha percebido que a longo prazo vai ter um declínio de produção, sabe, de capacidade mental, sabe, de mexer de estar nesse equilíbrio mental. Isso. Né? Então, a longo prazo, eu acho que atrapalha. Precisaria ver caso a caso. Caso a caso, claro, mas eu ouço... Por que essa pessoa quer ficar no home office? Isso. Será que tem alguma dificuldade ali no Sociabilizar. convívio? Será que tem alguma história com alguém? Uhum. Né?
acho que vale a pena ver a situação. Caso a caso, muito bem, muito bem. A gente falou sobre alternativas do funcionário que está sofrendo qualquer tipo de assédio psicológico dentro da empresa. Muitas vezes trocar, muitas vezes ter um diálogo com o seu imediato, com o seu líder. Tem algumas outras ferramentas para poder auxiliar essa pessoa? Isso dentro da empresa, né? Você deu os exemplos dentro dessa empresa. Isso, o exemplo dentro da empresa, agora uma ferramenta que ele possa buscar para manter uma qualidade de vida, uma saúde mental em dia. Acho que essa reflexão em relação ao lugar que o trabalho está ocupando na vida dele mesmo. Então precisaria realmente desse espaço, né? Dele estar sintonizado. A gente estava falando do esporte, outras atividades de lazer, outras relações, questão da família. Isso quer dizer, isso está de acordo. Quer dizer, a pessoa fazer uma reflexão, né? E isso pode ser numa terapia, pode ser com conversas com pessoas de confiança, né? Mas está sempre refletindo se a vida dela está de acordo, né? Se esse bem-estar está sendo atingido de alguma forma. Não de uma maneira rígida, né? Olha, tem que estar feliz o tempo todo. Você falou bastante disso, né? Depois você precisa explicar melhor para a gente o negócio dessa rigidez, isso aí. Isso atrapalha muito. Porque você colocar uma meta, né? A rigidez nesse sentido. Eu vou ter um determinado resultado. Tenho que chegar na minha vida a qualquer preço, indeterminado. Qualquer preço é o que mata. Exatamente. Porque, por exemplo, eu nunca vou poder ser atleta olímpico. Claro, é muito simples. Eu tenho que aceitar isso e ponto final. Né? Então, se você travar numa caixinha, não, eu tenho aquela meta, talvez você está estragando tudo. Você esteja estragando tudo, porque é impossível para você. Né? Então acho que a gente tem que fazer sempre o seu melhor. O seu melhor. Isso. Então você fala muito dessa rigidez e eu não tinha pensado por esse aspecto. Quando você trava o cara lá na empresa nessa rigidez, você pode estar atrapalhando tudo, né? Exatamente, porque as pessoas são diferentes. Então tem que encontrar dentro dela o no que mesmo é que vai setor, fazendo a mesma coisa, elas são diferentes. Isso já mudou a minha vida a partir de hoje, eu vou pensar mais nisso. Porque, sim, no mesmo setor, Moisés. Sim. Entendeu? Sim. Tem 10 pessoas naquele setor que fazem exatamente a mesma coisa, mas elas são completamente diferentes. Não são um pouco diferentes, né? Cada um tem uma expectativa. E tem que ter muito cuidado, inclusive no tratamento psiquiátrico, né? Se você leva em consideração o que a pessoa chega e diz, olha, eu não estou conseguindo render quanto eu gostaria de render no trabalho para ter determinada pontuação, para eventualmente ter uma promoção, já pensa focado nisso, né? E você acha que, bom, então esse é o problema, você está desanimado porque, então vamos melhorar, não está conseguindo isso, vamos melhorar seu desânimo e você continua forçando a barra nessa situação que, na verdade, não está de acordo com você. Né? Então, às vezes, você dá uma medicação antidepressiva e a pessoa deixa de ver aquilo que está fazendo mal e segue firme nesse objetivo e a coisa só vai piorando. Né? Então, é importante ter relativizar, contextualizar, né, a queixa do paciente. Né? Nem muitas vezes o que ele chega falando é que realmente o que ele... É o que ele acredita, mas não muitas vezes é uma realidade do contexto dele. Vamos pegar esse aqui, atleta olímpico, pegar o exemplo. Sim. Né? Tá lá, tá fazendo uma prova de corrida, maratona, 40 quilômetros e tal, arrebentei meu joelho. Não, então vai tomar um anti-inflamatório, infiltração, não sei o quê, e continua correndo. E vai morrer o joelho. Pois é, né? Que você não vai ver isso na hora, vai passar algum tempo para você ver. Então, acho que tudo que a gente fala aqui é uma coisa não é de longo prazo, mas é uma constância. Não é um episódio de assédio, de coisa ruim no trabalho que pode te desmotivar, porque a vida é feita de coisas ruins às vezes, né? No relacionamento, né, do seu casamento, da sua família, dos seus amigos. Nem seus amigos estão sempre falando coisas legais, nem sempre tudo vai ser legal, a balada. Ou o trabalho. Então, mas a longo prazo aquilo vai... Somatização dele. Vai sendo importante, né? Para que você continue no equilíbrio, que você falou bastante também. Isso. Dessa sintonia. Né? Essa sintonia. Isso. Teve um desentendimento, né? Tentar se resolver, tentar falar disso com um amigo. Olha, puxa, aquela semana não foi legal, pegar e conversar, né? Claro. Mesma coisa vale para o trabalho. Não deixar a coisa... É como no relacionamento, acho, né? Se você deixar um rabo solto lá, um fio solto,
vão se acumulando vários fiozinhos soltos até uma hora que estoura. No trabalho é a mesma coisa, que parece óbvio, mas eu sempre pensei isso comigo, né? O óbvio é sempre o mais difícil de entender, eu acho. Eu sempre pensei isso desde moleque. Né? Todo mundo fala de coisa complexa, mas o óbvio, primeiro eu entendo o óbvio. Então, você vai no trabalho, aí aquele dia você viu que você brigou com o seu colega do lado porque posicionou a cadeira dele diferente. Aí o teu imediato não te deu o bom dia. Coisa simples, às vezes, que você pode resolver com um aperto de mão, com uma conversa de café de 2 minutos, para não virar uma bola de neve. Né? Isso acontece com todo mundo. E uma coisa importante também, acontece, isso que talvez o pessoal não entenda muito, acontece mais ainda nos cargos mais complexos. Porque a cobrança ainda é maior e maior, e a cobrança pelo resultado, e a pessoa às vezes não se sente não tem o canal aberto para poder conversar sobre isso, né? Não tem. E você pega os altamente qualificados, né? Às vezes vem uma decisão do mais alto ainda. Do mais alto, de quem está acima. Uma decisão que passa por cima, às vezes é um técnico que passa por cima, eu quero que seja de tal forma, e esta pessoa que tem uma qualificação enorme não foi sequer consultada. Né? E sabe às vezes que é ruim aquela decisão. Puxa, isso aí. Então, e sabe exatamente. Porque ela tá lá fazendo. O cara fala, não, faz assim. O cara pensa, não, muito ruim isso, mas ele é obrigado a fazer. Aí mata, né? Mata. Isso é complicado. Isso é complicado. Isso é caracterizado como um assédio? Ou. Assédio moral? Exato. Psicológico. Eu acho que faz mal para a mente sempre. Dá para caracterizar. Se você tá lá, nesse exemplo que eu coloquei, se você contrata uma pessoa para uma função técnica, que está num alto cargo da empresa, na verdade, que é responsável por determinado assunto, isso já conversado dentro do organograma, você começa a passar por cima dela, o cara que está em cima não considera, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele outro, quer dizer, você está descumprindo, desconsiderando um lugar para qual foi construído que aquela pessoa ocuparia. Então você está tratando essa pessoa de uma forma incompatível com aquilo que é a expectativa dela. Sobretudo se for feito na frente de outras pessoas, por exemplo, no sentido de desmoralizar. Lembrando a todos que não é só simples assim. Aconteceu isso durante 1 semana e meia. Não. Tem regras da parte jurídica, né? Mas da parte médica de saúde, um dia já é assédio. É igual um relacionamento. É a mesma coisa que acho que é parecido com relacionamento. O relacionamento nunca cai um raio e acaba com ele da noite pro dia. Verdade. Vocês já pensaram nisso? Sim. São pequenas coisinhas. O raio também pode cair, né? Mas aí é outra coisa. Mas são pequenas coisinhas que vão minando. Essa relação da empresa é a mesma coisa. O que vai levar o funcionário também, o colaborador, a entrar lá na esfera, quem estava falando judicial, né, é esse canal aberto. Muitas vezes. Ele vai entender que ele também tem uma parte grande de culpa, entre aspas, também nessa situação, e vai simplesmente procurar o seu caminho em outra esfera, em outra corporação. Ou a corporação que era boa mudou a diretoria, mudou e já não é mais a política que ele estava acostumado. São várias situações, né, Maurício? São muitas nuances, né? Então o canal de comunicação é canal super importante. Acho que vale a pena frisar que assim, tem que ser sistemático. Para caracterizar um assédio, isso. Até no nível psicológico, né, tem que ser sistemático no sentido de que a pessoa está acuada naquele lugar. Várias vezes, né? E ela não consegue sair. Não consegue sair. É igual o Cláudio explicou aqui no episódio de depressão. Tristeza não é depressão. Né? Então o cidadão sofreu uma perda, tá triste, poxa, todo mundo pode estar. Mas se é depressão, não, precisa ter muitos outros critérios. Acho que o assédio é mais ou menos isso também, né? Precisa ter vários episódios por tanto tempo para começar a te fazer mal. Probleminhas acontecem todos os dias em qualquer lugar, acontecem numa empresa de comida, numa empresa de roupa, no hospital, no consultório médico, em tudo. Isso o ser humano tem que estar preparado para trabalhar com isso. E se ele não tiver, também pode procurar ajuda, né? Para conseguir trabalhar com os problemas, porque tem essas coisas que falam hoje das novas gerações, até faz parte também desse assunto, eu acho, porque falam que as novas gerações são um pouco mais frágeis, falam essas coisas, né? Não é isso? Que tem muita reclamação, tem até aquela palavra que é o tal do mimimi, vamos dizer assim, claramente falando. Então, acho que faz parte também, se a pessoa não está conseguindo trabalhar em lugar nenhum,
né? Procurar uma ajuda para ver se o problema não está nela. Isso. Porque se você tem um canal de comunicação aberto, né? Você está pensando, vamos pensar no lado do empregado. Você tem uma empresa que está ali levando em consideração que cada um ali É capaz. é capaz ou tem interesse, qual é a expectativa de Isso. cada um. E aí a pessoa não consegue dizer, a pessoa não está bem resolvida para poder falar, né? É a sintonia que você está falando desde o começo. Aí né? não tem como haver essa sintonia porque ela não está se expressando ali. Né? E aí ela precisaria de um trabalho. Às vezes é isso, pode acontecer isso que você falou do mimimi, não vamos generalizar, mas em algumas situações, só para poder quer dizer, discutir. a pessoa não consegue se expressar, ela vai, pega alguma coisa, uma reclamação que ela viu aqui e ali, né? Se coloca naquele lugar, até se vitimiza, Sim. né? E vai dizer que está se sentindo daquela forma. Na verdade, ela não está sentindo daquela forma. Na verdade, ela não está conseguindo dizer como ela está se sentindo. Então, essa é uma questão importante. Né? Porque Ou ela não sabe mesmo dizer, né? Pois é. Então, porque ela não consegue colocar para fora isso, e aí ela fica até aparecendo tudo isso de que a culpa está só nela, talvez esteja, mas nem isso ela consegue explicar, para poder ganhar uma ajuda. Isso. Ganhar uma ajuda. Porque nem todo mundo é igual. Isso provavelmente tem muitas pessoas que não conseguem sair lá da casa delas com uma certa idade e entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Não tem isso? Faz faculdade, está acostumado a estudar, ser uma pessoa mais acadêmica. Quando cai na hora de chegar em produzir, em ser mais responsável também, entre aspas, ela se assusta com aquilo, eventualmente. Tá entendendo o que eu tô falando? Isso. E precisa de um suporte. Não dá para esperar que ela vai amadurecer na empresa, né? Isso, também aí desvirtuaria o lugar da empresa, né? É isso aí. De um porque ela individual. eventualmente não foi amadurecida quando deveria, né? Quando mais na família, coisa parecida, e cai no mercado de trabalho já não tão madura, e aí sofre ainda mais com esse assédio que nós estamos falando aqui. É o que a gente está falando desde o início. Acredito eu, o ser humano é sociável. Uhum. Então, a importância de uma boa comunicação com as pessoas, o colega de trabalho, clientes internos, clientes externos, não só a parte didática, a parte técnica, mas isso enriquece o colaborador, o perfil, o currículo dele, né? De uma boa comunicação. Sim. E de saber se relacionar. E tem algumas ferramentas de recursos humanos que eu não sei se você já chegou a participar dentro de organizações, ou algum colaborador já citou, algum gestor, é análise 360 graus, que tem avaliação aberta de líderes e pares. Isso existe, né? E até não sei se já chegou para ti. Já. Algumas empresas têm essa possibilidade de abertura, né? Tá? Mas aí tem que funcionar. O que já chegou de queixa é que assim, finge que fala que tem, mas na hora que vai lá fazer a avaliação 360 graus de funcionário do líder, é só fachada, e o líder desconsidera, vai reagir de uma forma ruim para aquilo. Né? Mas é uma coisa muito interessante, enriquecedora, né? Porque essa expectativa do funcionário ser escutado, além pelos pares, também pela chefia. Né? A relação com a chefia é uma relação importante e diferenciada, porque é de lá, vamos dizer assim, essa figura que está autorizada a fazer a sanção do reconhecimento. Sim. Né? Então é uma relação diferenciada também. Essa comunicação, ela também tem que funcionar muito bem. Ok. Doutor Cirilo, doutor Maurício, de uma pergunta geral, de uma maneira bem simples, uma saúde mental para ser bem trabalhada dentro de uma empresa ou fora, para o indivíduo, tem algumas sugestões diretas? Eu acho que o mais importante, que o Maurício falou várias vezes, é essa sintonia. E eu vejo isso também na prática em empresas que os funcionários, porque não tem como a gente separar isso que você falou, é funcionário versus empresa, né? Versus também é muito ruim, é funcionários e empresa. Mas tem que ter essa sintonia, o canal aberto, né, Moisés? As empresas que eu vejo, que o funcionário tem acesso real, não fingir que tem, né? Um acesso real ao RH, um acesso real ao gerente, acesso real ao diretor. E não depende do tamanho da empresa isso. Tem gestor que parece que ele é o presidente do mundo. Ele não consegue responder nem o WhatsApp. E uma vez, na época que eu fui trabalhando nesse órgão público, que eu era executivo, uma vez eu estava numa reunião com o governador do estado, que na época era
Geraldo Alckmin, na verdade. E eu era só desse órgão, estavam todos os órgãos, devia ter umas 60 pessoas na reunião. Aí um dos secretários falou assim, não, eu respondo todos os meus... Nós estamos falando de acesso, né, ao gestor. Um dos secretários falou, não, eu respondo meus e-mails na semana. O Geraldo Alckmin levantou e falou, o quê? Eu respondo meus e-mails no dia. Se você não consegue, responde do banheiro. Né? Então, governador do estado consegue responder todo mundo todos os dias. E tem gestor que finge que ele tem tempo, ele tem condições de responder, mas ele se coloca numa posição travada, uma posição de... não sei como a palavra eu poderia usar, mas né, de poder, né? Onde ele não admite, só por causa disso, responder uma pessoa que está numa hierarquia diferente, né? Abaixo da dele, vamos dizer assim, né? Porque faz parte da hierarquia, né, gente? Então temos que pensar nisso. Sempre tem uma hierarquia, né? Um dia você pode chegar lá no topo, você tem que... Na vida você começa por baixo. Então acho que isso é importante, esse canal aberto, essa sintonia. Quando você encontra no meio essa quebra de sinal, já acabou. Não tem como dar certo isso, na minha opinião. E isso vem lá da empresa, lá do dono, lá do cara, o presidente, vem lá do governador, como eu falei. Aquele dia a mensagem dele foi, se você é secretário aqui de Estado e você não está respondendo as pessoas que precisam de você no dia, você está muito errado, então você não devia estar aqui. Essa é a mensagem que ele passou aquele dia, né, para todos. E se o governador do estado então consegue responder, por que você não consegue, que é um simples diretor, simples também entre aspas, né? Diretor numa empresa ou assistente lá no HC? É uma boa comparação, aliás. Vocês lembram do assistente, os nossos assistentes professores no HC? Porque no hospital, assistente é sinônimo de chefe, tá? Apesar da palavra confundir um pouco, né? Assistente é o... Bom você ter falado. O assistente de cada... Então, tinha assistentes que eram legais, assim, que eram mais... Conversavam com os internos numa boa, e tem uns que já eram mais... Isso. Mais ríspidos, né? Isso. Que não te davam abertura. Então, acho que é nessa linha. Nessa linha. Tem que ser um canal direto. Isso. Guardadas as devidas proporções, né? Que também o funcionário também tem que cumprir as suas regras e cumprir todos os critérios que foram estabelecidos no momento da sua chegada naquela corporação. Eu vejo dessa forma a grande sacada esse canal, que também eu copiei um pouco o Maurício, que falou desde o começo da sintonia. Isso, e agora você tocou um ponto legal por último, Sidney, porque uma das dificuldades, né, do lado de quem está em cima, né, do gestor, do diretor, do dono, né, é não abrir esse canal de comunicação e fazer valer uma hierarquia por si só. Né? Na marra. Né? Na marra, não por uma autoridade que ele está lá porque ele é autor do projeto e ele construiu aquilo, né? E ele teve a iniciativa, então ele se defende, ele tem medo, ele não se abre por medo, né? De ser questionado, né? Sim. Então ele fecha a comunicação, porque às vezes um funcionário, né, que está ali falando alguma coisa sincera, ele pode pegar um ponto fraco, pode pegar no teu calo uma coisa que ele sacou e você não tinha visto ainda. O que, na verdade, vai enriquecer, né? Claro. Mas tem pessoas que vão dizer assim, eu não quero consigo sombras. me ver em outro lugar, exatamente, fora esse onde ninguém me questiona, né? Isso é muito comum, justamente nesse problema que a gente está colocando como central. Perfeito. E péssimo para a empresa isso, né? Da comunicação, da sintonia de um lado e de outro. Ok. Mais uma coisa, doutor Sidney? Muito bem, então a gente vai caminhando aqui para os finalmente. Eu acho que foi uma conversa extremamente enriquecedora. Só para, antes do Maurício fazer as considerações finais, mas eu entendo que também como empreendedor, na verdade, a equipe é tudo, eu acho, numa empresa. Porque a empresa, ela é feita de pessoas físicas, de pessoas que têm suas famílias, têm suas necessidades, seus desejos, sua expectativa. Então, a pessoa vai para uma corporação esperando que a corporação não lhe forneça isso, mas que ajude com tudo isso. Lá no grupo a gente tem colaboradores, a gente já tem alguns anos de trabalho, a gente tem colaboradores lá que entraram como digitadores e hoje são engenheiros, né, com esses anos todos. Então acho que a corporação tem que estar aberta a tudo isso e tem que estabelecer um ambiente bom. Esse ambiente bom vai ajudar a saúde mental e, fundamentalmente, para quem tem dúvida, vai melhorar o resultado da empresa em si. Já que o gestor, ele fala muito disso, não tem problema. A gente entende quando um gestor fala de resultado, mas
essa situação de positividade mental, de um ambiente bom, de um clima bom organizacional, respeito, admiração, trazer aquilo tudo que a empresa puder, porque também tem um limite, óbvio, mas esse tipo de investimento nas pessoas, no meu ponto de vista do Sidney, é fundamental hoje para que uma empresa qualquer possa galgar posições legais e serem boas empresas, boas corporações. Aliás, só aproveitando isso, hoje em dia você tem hoje vários nas redes sociais, não sei para quem já viu, né? Mas tem indicadores objetivos sobre isso. Tem alguns indicadores, algumas empresas que são abertas para os colaboradores das empresas falarem, anonimamente ou não. Anonimamente eu tenho um pouco de problemas com isso, mas pode ser anônimo, falar bem ou mal do ambiente daquela empresa, para que próximos colaboradores ou pretensos colaboradores vão ou não para aquela corporação, né? E então é isso, resumindo, o ambiente de trabalho é muito importante, basicamente porque uma empresa não é feita de equipamentos nem de tecnologia, ela é fundamentalmente feita de pessoas. Então, cuidar da saúde dessas pessoas, para mim, é fundamental e só vai trazer benefícios. É isso aí. E poder reconhecer isso. Para complementar, acho que por último, né, só teria a dizer isso, que é importante reconhecer, começar a observar um funcionário que está ficando mais isolado, que está faltando, porque às vezes os sintomas nem são psíquicos, muitas vezes, psiquiátricos, de ansiedade, nem é muito claro, ou de depressão, não é muito claro você caracterizar, mas é muito comum você ver as faltas, né? A pessoa começa a faltar, começam a ter dores, que aí não consegue ter uma correlação clínica muito, muito identificável, né? E aí já começa a perceber que tem alguma coisa ali que não está indo legal, né? Quer dizer, poder fomentar uma abertura de um canal de diálogo com essa pessoa, né? Quer dizer, não deixar a situação ir se complicando e configurar aí, ou por um afastamento aí mais prolongado, eventualmente até uma situação de assédio, como a gente comentou aqui. Ok, diálogo aberto. É isso aí. Dr. Maurício Lucchesi, muito obrigado pela participação. Dr. Sidney, mais uma vez, para quem quer achar o Dr. Maurício Lucchesi, tem Instagram, Maurício Lucchesi? Não, aí é o tem WhatsApp Instagram. do consultório. O WhatsApp direto, do consultório. Depois a gente vai colocar lá nas descrições do texto. Então, para Dr. Maurício Lucchesi no consultório privado. E fiquem à vontade para fazer comentários, aquilo que tiver ao meu alcance eu respondo, senão eu vou encaminhar a dúvida para o Dr. Maurício. Mais uma vez se inscrevam, obrigado pela audiência, valeu, obrigado gente, Maurício, valeu. 10, valeu. Obrigado, doutor. Obrigado, valeu.